ela vai fazer a sua apresentação, tá bom? Pastor, essas crianças. Vou contar uma historinha rapidinho. Elas vão sair? Então eu vou contar uma historinha antes de me apresentar só para as crianças, tá bom, crianças? Estou dentro. Historinha para as crianças, cadê elas? Isso, prestem bastante atenção, viu, crianças? Nós estamos falando de missões. Então eu vou contar a história de um missionário que ouviu e obedeceu a voz de Deus, tá certo? Há muitos anos atrás, muitos mesmo, um homem chamado Loren Cunningham tinha apenas 13 anos. Quantos anos ele tinha? 13 anos. E ele estava orando, falando com Deus. De repente, ele olhou para a parede do quarto dele e sabe o que tinha na parede? Ele teve a visão de um mapa. Você sabe o que é um mapa? Mapa é aquilo ali que está na parede, tá vendo? Que coloca o nome dos países, dos estados. Ele viu um mapa e ele ficou, um mapa. De repente o mapa começou a se mexer, e o mapa virou ondas. E essas ondas se transformavam em jovens. E ele ouviu a voz de Deus dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aí ele pensou, Deus está falando comigo, vou contar para minha mãe. Ele chegou na mãe dele e disse, mãe, eu tive uma visão de um mapa que se mexia e transformava em jovens e enchia toda a terra. E Deus falou comigo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A mãe dele imediatamente falou, vamos ali, Loren. Pegou na mão dele e levou ele numa loja que vendia sapatos. Porque ela tinha lido um versículo que fala assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Então ela falou, vou comprar um sapato para você, Loren, porque você vai pregar o evangelho no mundo inteiro. Deus está falando com você. Quando Loren completou 20 anos, Loren começou uma missão chamada Jovens com uma Missão, e que se espalhou pelo mundo inteiro. E Jovens com a Missão, através dessa visão que Deus deu para Loren, já são mais de 20 mil missionários espalhados no mundo inteiro. E Jovens com a Missão treina cerca de 30 mil missionários por ano. Sabe por que isso acontece? Porque alguém decidiu ouvir e obedecer a voz de Deus. Então Deus também fala com as crianças. Ele não falou apenas com Samuel, que está escrito lá na Bíblia, mas até hoje Deus fala com crianças. E no ano passado, em novembro, Loren foi morar com Jesus. E sabe qual foi a última palavra que ele disse? Jesus está vencendo. Então Jesus está vencendo. Você sabia, criança, que você pode ser um grande missionário que ama e teme ao Senhor? Você gostaria de dizer sim para Jesus? Tem muitas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E Deus está chamando crianças para compartilhar na escola, na creche, no parquinho, no shopping, em todos os lugares que você vai, você pode dizer, se você morrer, você sabe para onde você vai? Aí a pessoa vai falar, não, e você fala de Jesus e pergunta se ela quer receber Jesus como Salvador. Então, através de você, outras crianças podem receber Jesus, e quando você crescer, você pode ser pastor, missionário, evangelista, e compartilhar da boa nova de Jesus, ou mesmo um empresário, um ator, que compartilha da boa nova de Jesus. Amém? Amém. Então essa historinha que eu tinha para contar para vocês. Vocês gostaram? Sim. Como é que é o nome do homem lá que teve a visão? Loren. Ele teve a visão de quê? De um mapa. E tinha o quê? Ondas. Ondas que viravam? Pessoas. E que essas pessoas iam para onde? Para o mundo pregar o evangelho. Parabéns. Vocês estão de parabéns.
vocês para vocês irem para a salinha, tá bom? Missionários de Jesus, a nova geração que Jesus quer contar. Jesus, muito obrigado por esta geração. Jesus, nós estamos vivendo num tempo tão difícil, onde as crianças estão sendo tão destruídas com tantas ideologias. Mas nós apresentamos nossas crianças diante do Senhor. Pedimos que o Senhor blinde a mente, o coração deles. E que hoje pela manhã a tua palavra encontre morada no coração deles. Eu oro, Jesus, para que o Senhor acompanhe eles ali na sala. E que a palavra viva seja verdadeira no coração deles. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças. Podem ir. Gostou da história da Fundação de Jovens com uma Missão? Isso foi a história da missão a qual eu pertenço, Jovens com uma Missão. Então, nós estamos espalhados no Brasil, somos mais ou menos 80 bases no Brasil, bases operacionais, e a gente treina missionários, e eu faço parte da equipe de treinamento que dá apoio a todas as bases no Brasil. Então, você faz parte do que Deus está fazendo nesse movimento missionário dos últimos anos. E é maravilhoso a gente saber disso. Não se trata apenas de você abençoar uma missionária, vocês estão abençoando vários missionários quando eu vou treinar. Cada escola de treinamento que eu vou é entre 20, 30 novos missionários. Então, às vezes eu vou 4 escolas por mês. E Deus está fazendo coisas maravilhosas, incríveis, através da sua vida, que decidiu orar por missões, né? Que decidiu ser parceiro de um missionário. Então, que Deus esteja abençoando. E é um privilégio. Eu quero dar uns minutinhos para a Michele falar aqui, porque ela falou ontem, foi muito interessante ouvir Michele, e você não estava aqui ontem, né? Então, eu gostaria de dar essa palhinha para você ouvir a Michele. Paz de novo. Vou falar um pouquinho de como foi a experiência lá na Ásia, na Índia. Para quem não sabe, a Índia é o 11º lugar assim, no ranking de perseguição aos cristãos. Lá tem uma lei de anticonversão. Então, as pessoas não podem aceitar Jesus. Eu posso ser crente, mas elas não podem aceitar Jesus. Eu não posso influenciar elas a aceitarem Jesus. Então, o nome de Jesus não pode ser pregado. Lá, o que prevalece, a religião que prevalece na Índia é o hinduísmo. E para quem não sabe, igual eu estava falando com a irmã ontem, o hinduísmo, gente, não é só adorar a vaca, o rato, que é o que aparece na televisão, o que as pessoas muitas vezes falam. O hinduísmo, tudo que eles colocam no coração deles e eles acham que é santo, eles começam a adorar aquilo. Então, vi esse microfone ali na rua e achei que ele é santo. Então, eu vou começar a adorar e eu vou entregar tudo que eu tenho para esse microfone porque eu acho que ele é santo. Eu vi uma vez uma mulher falou que ninguém em sã consciência adoraria algo que eles não acham que é santo. E no hinduísmo você vê isso claramente. Porque se eles oram e eles acham que é santo, eles começam a adorar. Não é muito diferente da gente que muitas vezes idolatra algumas coisas no nosso coração. A diferença lá é que eles dão tudo por aquilo que eles acham que é santo. Tudo, gente. Eles dão dinheiro, eles dão a vida, eles dão os filhos deles para aquilo. Então, tudo eles vão entregando. Então, cerca de 80% do país, e é muito grande o país, eles são hinduístas, 13% muçulmano. Então, tem uma parte lá que é só muçulmano. E 2%, mais ou menos, de cristãos. Eu acredito que até tem um pouco mais de cristão, mas como eles não falam, então não tem essa estatística certa, porque eles não podem declarar que eles são cristãos. A gente trabalhou lá a gente trabalhou em 2 estados,
E no primeiro estado a gente trabalhou com uma escolinha de muçulmanos e trabalhou diretamente com o tráfico humano. Então, a gente trabalhou com uma mulher que ela resgatava as mulheres do tráfico. Eu falei ontem, mas eu vou falar de novo. No primeiro estado que a gente estava, só no primeiro estado, eram 4 línguas diferentes. Cada lugar da Índia tem uma língua diferente. Então, é muito fácil o tráfico humano acontecer ali dentro. Porque tirou a pessoa de um estado e colocou ela em outro, pronto, ela já não sabe mais falar a língua e não consegue mais sair de lá. E é muito grande. Então, não tem, se a pessoa não conhece, ela não consegue sair. Então, ela entrou, ficou, não sai mais. E o que a missionária Salminha fez aqui é o que está acontecendo fora do país também. Porque eles estão indo nas crianças, conversando com as crianças, contando histórias para as crianças. E as crianças levam isso para os pais. Porque como está sendo muito difícil o acesso aos pais, principalmente nessa vila muçulmana, então eles entram em contato com as crianças, contam a história para as crianças e as crianças vão levando para os pais e os pais estão se convertendo por causa disso. Então tá se cumprindo aquela palavra que o coração dos filhos se converterão aos pais, dos pais aos filhos, está se cumprindo. E a gente viu várias histórias onde a gente trabalhou com tráfico humano. A gente foi num lugar onde tinha um calabouço, onde as mulheres ficam. Tem histórias, a mulher falou que ficou 15 dias sem comer e sem beber até ela decidir que ela iria trabalhar. Então, é realmente um tráfico, uma prisão. Eles prendem essas mulheres até elas começarem a trabalhar. E no outro estado que a gente trabalhou com as comunidades e com a escolinha também, porque igual eu falei, eles estão abrindo muitas escolinhas. E nesse outro estado que nós trabalhamos, o pastor com qual nós trabalhamos, ele falou que já foi preso várias vezes, os jovens da igreja dele já apanhou várias vezes e eles continuam, porque eles falam que se eles não forem, quem vai? Tem que ter alguém para ir. E eles estão mexendo com essas escolinhas, eles estão falando de Jesus e as crianças conseguem reconhecer claramente sobre esse Jesus. Elas já sabem contar para você quem é esse Jesus, sabe? E eu estava conversando com a irmã ontem e falei que é claro quando você vê que uma pessoa ela é cristã, porque da mesma forma que eles entregam tudo para os outros deuses, quando eles aceitam a Jesus, eles entregam tudo para Jesus, tudo que eles têm. Tudo que o coração deles. E quando você chega lá, parece, não sei se você já viu The Chosen, mas sabe quando Jesus está passando e vem aquela multidão assim e senta para escutar as histórias? Exatamente assim. Você vai andando e todo mundo sai das casas e fica: o que Jesus tem para falar comigo? O que Jesus tem para falar comigo? Então eles estão ansiando por isso, eles estão ansiando pela palavra de Jesus, sabe? E eles esperam, e eles olham no nosso olho e falam: pode falar, eu sei que Deus quer falar comigo. Então, o evangelho está sendo pregado, sabe? Jesus realmente ele está vencendo. E a gente perguntou para o pastor que a gente trabalhava lá, a gente perguntou como ele esperava estar daqui a 10 anos. E a gente pensou que ele ia falar que a perseguição ia diminuir e tal. E ele falou: não, eu espero que a perseguição aumente. Mas está tudo bem, porque quanto mais a perseguição aumenta, mais o número de cristãos aumenta. E mais Jesus vence. Porque quando Jesus está, vence, sabe? Então, é algo extraordinário que Deus está fazendo naquele lugar. E a gente ora muito, porque tem que ter pessoas corajosas, sabe? Lá não é simplesmente ir na rua e pregar o evangelho. Lá você tem que ter algum trabalho para você conseguir pregar esse evangelho. Então, por isso tem essa associação lá para poder trabalhar contra o tráfico humano. Tem as escolinhas, porque é assim que está sendo pregado o evangelho, sabe? E Deus tem levantado pessoas muito corajosas para estar nesses lugares. Amém? Eita glória! Glória a Deus! Dá vontade de ficar ouvindo tantas histórias, né? Que Deus está fazendo. Jesus realmente está vencendo. Ontem a gente falou sobre o discípulo de Jesus, porque quando nós queremos fazer missões, a primeira coisa que a gente precisa ser é nascido de novo. Não tem como a gente fazer discípulos se a gente não nasceu de novo, não é verdade? Então nós vimos algumas qualidades do discípulo, algumas exigências para ser um discípulo de Jesus. E uma coisa que
me chamou bastante atenção na qualidade do discípulo é supremo amor por Jesus. Quando Michele estava falando que quando eles consideram algo sagrado, eles dão tudo. Jesus é sagrado? Eu fiquei fazendo essa pergunta dentro de mim. Jesus é sagrado? Deus é sagrado? Nós estamos dando tudo para Jesus. Todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso coração, como diz a palavra, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Nós estamos fazendo isso? Fica uma pergunta aí para nós, porque é esse tipo de gente que as nações esperam. Esse tipo de discípulo que segue Jesus, dando testemunho, que segue Jesus amando ele de todo o coração. Não amando a nós mesmos, mas amando ele de todo o coração, independente das circunstâncias. Nós podemos amar Jesus de todo o coração, porque ele é a única razão da nossa vida. Amém? Um dia eu estava evangelizando. Não, esse dia eu não estava evangelizando. Eu ia passando para ir para uma aldeia evangelizar. E eu passei na frente de uma lojinha, de um botequinho. Tinha um homem lendo o Alcorão, que é o livro sagrado islâmico. E eu cheguei nele e perguntei o que ele estava lendo. Ele falou e começou a falar comigo. E eu disse para ele: você sabia que Jesus é filho de Deus? Ele quase me bateu. Jesus não é filho de Deus? Não. Eu pensei: meu Deus, será que ele vai me bater? Aí eu deixei ele falar, ele falou. E eu disse para ele assim: eu já li o seu livro. E no seu livro está escrito que Deus tem todo o poder. E tudo que ele faz, ele diz, tudo que ele diz, assim seja, assim será. Ele falou: é verdade. Eu disse para ele: então me responda a pergunta: é impossível Deus ter tido um filho sem ter tido uma mulher? Ele parou, olhou para mim e falou: é verdade. Você quer me falar desse Jesus? E eu comecei a compartilhar desse Jesus. Você entende? Então o discípulo, ele faz discípulos. E o Espírito Santo já vai comunicando com ele como que ele deve alcançar o perdido. Então o desafio de ontem à noite para nós, eu não vou pregar tudo de novo, né? A mesma coisa de ontem, mas o desafio para nós, ontem à noite, foi que nós seguíssemos Jesus dando testemunho de quem ele é. É muito legal, vou te dar algumas estatísticas, se der tempo, né? Já é 10h22, mas eu vou te dar algumas estatísticas. É muito legal a gente saber das estatísticas, mas a primeira coisa que Deus quer é que eu seja discípulo, que eu tenha certeza que eu sou salvo, que eu tenho convicção da minha salvação. E se você não tem convicção de que você é salvo, de que você nasceu de novo, você precisa ir para esse lugar e perguntar para Deus: Senhor, me convence de que eu sou teu filho, que eu sou salvo, para que eu possa reproduzir pessoas segundo a sua espécie. Então, que tipo de discípulo que você vai reproduzir? É parecido com você? Você é parecido com Jesus? É imagem e semelhança de Jesus. Então, se você é imagem e semelhança de Jesus, você é um seguidor de Jesus. Por que eu estou batendo nessa tecla? Eu fui para uma vila aqui no Brasil. Não sei como é que chama aqui. É vilarejo, é? Chama aqui no Brasil. Lugar pequenininho. Vilarejo. Aqui no Brasil. E eu estava sentada, passei o dia todo naquela casa. Eu estava sentada e conversando com o pessoal da casa. E uma mulher só falava palavrão, só o dia todo falando palavrão. Aí eu pensei: vou evangelizar essa mulher, ela precisa de Jesus. Quando eu comecei a evangelizá-la, ela falou: eu sou crente, eu sou da igreja tal, não vou falar o nome por causa de ética. Eu sou da igreja tal. Eu pensei dentro de mim: que tipo de evangelho que essa mulher está ouvindo? Que tipo de Jesus que ela está ouvindo? E eu comecei a compartilhar o plano de salvação com aquela mulher. Entende? Então, Deus está chamando discípulos. E como discípulos de Jesus, Deus está nos chamando para discipular.
ensinar quem Jesus é, como foi a última chamada que Jesus disse: faça discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. E estarei convosco até a consumação do século. Então Deus nos deu esse mandato e Ele conta conosco para que nós possamos fazer discípulos parecidos conosco. Na verdade, melhor do que nós. Porque precisa ser melhor do que nós. Porque a luz de Jesus precisa brilhar através deles. Então, Deus está chamando discípulos. Deus está chamando homens e mulheres que são fiéis. Tiago capítulo 3, versículo 8 diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Deus está chamando pessoas que da sua língua sai bênção. Amém. Da sua língua sai palavra de Deus. Da sua língua sai verdade. Porque nós estamos vivendo num país e num mundo de pós-verdade. A verdade não existe mais. A verdade é relativa. Aquilo que é verdade para você não é verdade para mim. É assim que as pessoas falam. Inclusive crentes que falam assim: essa é a sua verdade. Mas a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se está falando conhecer, então a verdade não é um conceito moral. A verdade é uma pessoa. E a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós conhecemos, Oséias capítulo 6 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quando Deus se revela a nós, Ele nos dá um chamado. Então, nós falamos de discipulado. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre evangelismo e missões. Então, Deus nos dá um chamado. Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. E um dia ele foi para o outro lado do deserto e chegou ao monte chamado Horebe, o monte de Deus. Um anjo apareceu-lhe como chama de fogo. Ele pensou: que impressionante, vou chegar até lá. Então Deus falou: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Então Moisés virou o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então Deus disse: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo, e eu quero que você vá lá e o leve para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, terra do amorreu, do ferizeu, do jebuseu, dos hititas, terra que eles comerão pão com fartura. Então Deus disse para Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, o clamor deles tem chegado até a mim. Então, pois, vá até Faraó e tire meu povo de lá. Então Moisés disse: quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo do Egito? Então o Senhor disse: eu estarei com você. Moisés perguntou a Deus: quando eu chegar lá, que disser para eles que os deuses do seu antepassado me enviou, e eles perguntarem qual é o seu nome, que direi? Então Deus disse: diga para ele que o eu sou te enviou. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o seu Deus. Este é o nome que eles me chamarão por toda geração. Este mesmo Moisés foi aquele Moisés que eles disseram: quem te constituiu juiz sobre nós? Esse mesmo Moisés, Deus ordenou, Deus liberou para ser libertador do povo de Israel. Então, nós precisamos ouvir o chamado de Deus. A primeira coisa que Moisés fez foi colocar empecilho no chamado. Ele: quem sou eu? Ele se sentiu incapaz, insignificante, colocou desculpas. E Deus está nos chamando. Quando a gente pensa em evangelismo, o Gildácio, aqui é expert em evangelismo. Quem sou eu para falar de evangelismo na frente dele? Deus tem usado ele tremendamente na área de evangelização.
Evangelismo é tornar Deus conhecido de tal maneira que o pecador venha tomar uma decisão de aceitar Jesus ou não. Quando nós convidamos alguém para vir para a igreja, não é evangelismo, é convite. Porque você pode convidar e ele não vir, entendeu? Mas quando você compartilha de Jesus, aí sim você está evangelizando. Entrou no Uber, gente, eu queria tanto que Deus me desse um carro, mas Deus não me dá um carro. Nem um Uno Deus me dá, nem um Fusca Deus me dá. Eu fiquei, gente, será por que Deus não me dá um Fusca? Aí depois eu pensei, claro, toda vez que você entra no Uber, você compartilha. Quando você não compartilha direto, compartilha indiretamente. Ontem mesmo eu estava indiretamente ali conversando com o Michele, e ó, Jesus, quem é Jesus, o que Deus falou, tal. Entende? Aí eu falei, tem razão, vou ter que parar de evangelizar o Uber para ver se eu ganho um carro. Mas eu tenho passado experiências tão incríveis compartilhando quem é Jesus. No Uber, no avião, no check-in. Vou fazer o check-in. Moça, eu sei que você deve ter no mínimo 5 minutos para me atender e eu preciso 2 minutos e meio de você. Pode ser? Pode. Então eu conto logo a história de Nicodemos, compartilho 2 minutos e meio o plano de salvação e as pessoas ficam chocadas em ouvir o evangelho. Eu estava no avião e tinha um médico do meu lado. Aí eu dei bom dia para ele. Bom dia, tudo bem? Ele nem me deu atenção, não deu nem moral. Aí eu pensei, tá bom, vou meditar. Peguei até essa biblinha aqui e comecei a meditar, abri, comecei a meditar na palavra. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou, desculpa, você falou comigo e eu estava distraído, você me desculpa. E começou a abrir o coração, falar da vida dele, contar as misérias, porque como ele é do norte e estava trabalhando no Paraná, ele sentiu um choque cultural, preconceito, um monte de outras coisas, e começou a lamentar, e um momento ele contou uma história de livramento, que ele tinha caído numa ribanceira e o carro ficou pendurado. E aí eu aproveitei, agora é a minha vez. Eu falei, e se você tivesse morrido, você ia para onde? Ele falou, não sei. Eu falei, eu posso te contar uma história? E eu comecei a contar a minha história preferida, a história de Nicodemos para ele. Enquanto eu contava a história, porque eu memorizei palavra por palavra, não estava fazendo paráfrase da história, aquele homem começou a chorar de tal maneira, ele começou a soluçar de tanto chorar. Aí eu pensei, esse homem vai aceitar Jesus como Salvador. Quando eu terminei de contar a história, eu falei, você entendeu a história? Ele falou, entendi. O que você acha que você deveria fazer depois de ouvir essa história? Ele disse assim, eu preciso nascer de novo. E aí eu falei, posso te conduzir ao novo nascimento? Ele disse, pode. E aquele homem confessava Jesus em prantos. Eu tenho até aqui o vídeo, porque o meu colega que estava sentado do outro lado da poltrona filmou. Eu nem vi que ele estava filmando. E aquele homem se entregando a Jesus. E eu vi ali o poder do Evangelho, como a Bíblia diz, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a pergunta para você nessa manhã, por que você crê no que você crê? Você crê mesmo que as pessoas estão perdidas? Você crê que o homem está condenado a viver eternamente longe de Deus? Se você crê que o homem está condenado a eternamente viver longe de Deus, então a única alternativa que você e eu temos é de compartilhar Jesus. Porque assim como nós cremos, nós vivemos. Tem gente que fala que crê no poder de oração e não ora. Só ora quando tem programa na igreja. Não tem estilo de vida de oração, não é verdade? Tem gente que crê que a palavra de Deus é verdade, mas não medita na palavra. Por que você crê no que você crê então? Então, se nós cremos que as pessoas estão perdidas e eles estão separados da glória de Deus, como diz lá em Romanos, nós precisamos pregar o Evangelho, compartilhar. Dá uma de doido, gente. Dá uma de doido mesmo. Tá lá na UPA. Não reclama porque está esperando 3 horas lá sentado, não. Você olha para um lado e para o outro. Eu estou aqui por um propósito.
levanta e fala: gente, pessoal, eu sei que está todo mundo esperando aqui, então vamos aproveitar o tempo. Então eu quero compartilhar a palavra de Jesus para você, ou fazer uma oração. Eu estou doente também, mas quero fazer uma oração de cura, curar você. Pronto! Quem cura é Jesus, não é a gente? É ou não é? E Jesus vai fazer a obra na vida daquelas pessoas. Não importa a circunstância. Então o evangelismo, tem pessoas que têm o dom de evangelista. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho, porque eu evangelizo até poste, se deixar. Eu acho que eu tenho esse dom. Mas tem gente que não tem o dom, mas tem o chamado. Deus está chamando, amém? Para a gente compartilhar o evangelho. Então, não tem como ter missões sem ter evangelismo. Tornar Deus conhecido para a pessoa, que vai além de um programa, mas de um estilo de vida, onde eu não conformo em ver o indivíduo perdido e eu quero levar Jesus, salvação, para aquela pessoa. Esse é o chamado. Ah, Selma, eu tô velho, não aguento nada, mas tá todo dia lá na piscina, lá, fazendo os negocinhos lá, como é que chama? A hidroginástica. Então é naquela hora lá, meu irmão. A todo mês buscando hidroclorotiazida. É naquela hora mesmo que a gente compartilha o evangelho. Ah, mas eu não tenho tempo, mas tá lá no CRAS buscando o leite dos meninos. Então é essa hora que Deus está chamando. Belo Horizonte, vai na Praça 7 pra você ver. Meu Deus, compra uma caixinha, dá uma de doido. Amém? Isso está acontecendo lá na Uganda. Quando eu fui a primeira vez na Uganda, era sombrio. Era um negócio assim, sombrio mesmo. Eu tinha medo de andar na rua, não sei se era porque era a primeira vez. Mas a última vez que eu fui em Uganda, todo lugar, jovens entre 18 e 23 anos, com a caixinha de som que comprou no maior sacrifício, e um microfone. Multidão de gente passando e eles compartilhando Jesus. E Jesus alcançando, e Jesus fazendo. Eu peguei uma van e eu sentei no banco da frente. Os muçulmanos não deixam a mulher sentar no banco da frente, mas como eu era estrangeira, né? Eu sentei no banco da frente, perto do motorista. E aí eu falei com o motorista: moço, você já ouviu falar de Jesus? Ele falou: não. Só que como ele era muçulmano, eu sabia o nome de Jesus na linguagem muçulmana. Eu falei: Issa. Anabi Issa, que é profeta Jesus, né? Anabi Issa, já ouviu falar de Anabi Issa? Sim, já ouvi falar. O que você sabe dele? Ah, que ele morreu, subiu ao céu e mandou o Consolador. Mohamed, blá, 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 falou o nome dele lá. E eu comecei a falar que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo. E perguntei se Mohamed estava vivo. Ele falou: não. Então, quem é que pode fazer alguma coisa para você? Quem está vivo ou quem está morto? Quem está vivo. E aí comecei o plano de salvação. Eu percebi que ele não estava entendendo meu inglês, porque ele falava outras línguas, entendia um pouco inglês. Eu perguntei: que língua você fala? Ele disse: tal língua. Fui lá no meu celular, cacei a Bíblia na língua dele, coloquei o fone de ouvido, enfiei no ouvido dele. É forte, igreja. Enfiei no ouvido dele e disse assim: escuta aí, daqui a pouco você... a gente fala, botei lá em João 3, a história de Nicodemos, né? O coração do evangelho. Aí quando terminou, eu perguntei: você entendeu? Eu falei: não entendi muita coisa não, mas... entendi que Jesus morreu pelos meus pecados. Mas entendeu tudo. Aí ele virou para mim assim: é errado ser muçulmano? Eu falei: é. E aí eu compartilhei e aquele homem aceitou Jesus como Senhor. Então o evangelismo é tornar Jesus conhecido, e só um discípulo de Jesus, nascido de novo, tem condições de tornar Jesus conhecido. Então nós precisamos tornar Jesus conhecido. Então
Eu vou soltar, não vou ficar falando de evangelismo não, porque isso dura uma semana, tá? Então só estou dando uma pinceladinha para vocês. Então, Gênesis 12, capítulo 1 diz assim, ora, 1-3, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que a sua família é abençoada. Porque é promessa de Deus. Satanás tem tentado enganar os crentes. A gente está tão envolvido com nossos problemas, com os nossos problemas emocionais, espirituais, financeiros, físicos, que nós estamos esquecendo de clamar a Deus que os perdidos encontrem Jesus. Se a gente for caçar problema na nossa vida, a gente vai achar todo dia. Vai ou não vai? Quando não é da gente, é do parente. Quando não é do parente, é o tal do vizinho que é problemático. Quando não é do vizinho, é o vizinho do vizinho, é ou não é? Se nós formos procurar problemas, nós vamos achar. Mas nós temos um chamado. Deus nos chamou. E enquanto nós cuidamos daquilo que Deus nos chamou, Deus vai cuidando das nossas coisas. Deus vai cuidando da nossa família. Deus vai cuidando da nossa saúde. Um dia eu disse uma coisa muito importante numa das aulas. Eu disse assim, olha, se algum dia você chegar no médico e ele falar para você assim, olha, você está com câncer terminal. Você só tem 3 meses de vida. Qual será a sua reação? Aí todo mundo ficou assim, a nossa reação é chorar, entrar em depressão, é ou não é? Pedir oração, é ou não é? Aí eu disse assim, se ele falar comigo, eu vou falar bem assim, doutor, obrigado por esse diagnóstico. O senhor não podia ter falado coisa melhor para mim. Sabe por quê, doutor? O senhor está dizendo que daqui a 3 meses eu vou encontrar o meu Salvador. Eu vou encontrar o meu Jesus. E aí, quando eu estava orando, e eu recebi um diagnóstico que eu estava com uma gliose no cérebro, Jesus perguntou, e aí? E aí? Você vai dizer para o doutor? Ainda bem que ele não falou que eu faltava poucos meses de vida. Você está preparada, Selma, para dizer obrigado, doutor, porque você está me dando a melhor notícia da minha vida? Eu falei, Senhor, não estou. Mas eu quero estar. Eu quero te amar tão profundo, ser discípulo tão profundo do Senhor. Te amar tanto, que se eu receber um diagnóstico de apenas 3 meses de vida, eu vou dizer, doutor, obrigado, doutor. Que notícia maravilhosa que o Senhor está dando. Eu vou encontrar Jesus. E lá eu vou ver aqueles que proclamaram o Evangelho. E o Evangelho chegou até a mim. E depois de mim, outros foram alcançados. E eu vou ter o privilégio de ver o número de gente que foi alcançado pelo poder da pregação que o Senhor colocou na minha boca. Uau! Me dá um papel aí que eu estou chorando. Meu Deus. É muito forte. É isso que eu e você, como discípulo de Jesus, temos que ter. As pessoas lá fora, eles têm que ver um amor tão forte, tão forte, tão forte, que eles vão dizer assim, eu não tenho outra alternativa a não ser amar Jesus. Eu ia passando e quando você tem Jesus fortemente no seu coração, as pessoas vão ver de longe. Eu ia passando numa cidade, não vou falar o nome, de 99% de muçulmanos, e um homem mandou me chamar. Eu ia passando com um pastor. Chama aquela ali, eu quero falar com ela. Aí o pastor, olha, ele está querendo falar com você. Aí eu fui lá. Ele falou assim, você tem uma coisa muito importante para me falar. Eu falei, tenho. O quê? Jesus. Abaixei, ele estava sentado,
E comecei a falar com ele do Evangelho. Ele falou, meu sonho era saber um pouco de Jesus. Porque eu já ouvi falar muito raro, mas eu não sabia. Mas quando você passou, Alá falou comigo, chama ela. E eu comecei a compartilhar. Pela manhã, Deus tinha falado comigo assim, coloca uma Bíblia na língua do povo dentro da sua bolsa. Mas o pastor falou comigo para não entregar Bíblias, que era muito perigoso. As pessoas que convertiam, eles eram envenenados pela família. Mas Deus mandou, eu falei, vou colocar. Naquela hora o Senhor falou comigo, entrega a Bíblia para ele. Eu falei, eu tenho um presente para te dar. Eu vou te dar uma Bíblia, pastor. Pelo amor de Deus, não entrega, porque se alguém da família dele achar ele com a Bíblia, ele pode morrer. Eu pensei, se Deus mandou entregar, de certo que tem alguma coisa boa que vai acontecer. Peguei a Bíblia, eu falei, aqui uma Bíblia para você. Ele falou, meu sonho era ter um livro dos cristãos. Eu tenho um neto que sabe ler, eu vou pedir ele para ler o livro dos cristãos para mim. E aí eu enrolei a Bíblia bem enrolada, disfarçada num saco plástico. Entreguei para ele, aquele homem pegou a Bíblia, escondeu debaixo da roupa. Sabe quando um ladrão rouba um negócio precioso na casa de alguém que sai assim com medo de ser apanhado? Aquele homem saiu com aquele livro precioso, carregando a boa nova de Jesus. Eu não sei mais a história daquele homem, mas naquele dia que eu encontrar com Jesus, eu vou encontrar aquele homem. E ele vai me dizer assim, olha, lembra, você me deu a Bíblia, meu neto leu para mim, eu encontrei Jesus e eu estou aqui, porque você falou de Jesus comigo. Maravilhoso. Jesus, eu estou tão empolgada que eu nem estou dando coisa aqui, tudo bem. Então o Senhor fala que nós serão benditos todas as famílias. Então, como que a gente faz missões? Primeira coisa, tem que ter visão. Se quiser, anota no seu coração, no papel. Visão. Eu preciso ter visão para fazer missões. A visão de mim mesmo, de quem sou eu, a visão de Deus e a visão dos povos. Entende? Lembra de Isaías, capítulo 6? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E aí ele vai descrevendo. E ele olhou para dentro dele e falou, ai de mim. E ele primeiro olhou para o trono, depois olhou para dentro dele mesmo, e ele ouviu a voz de Deus perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Então eu tenho que ter visão. Eu tenho que ter uma visão de Deus, de como o mundo está, de como as coisas estão. Então, quando nós temos visão, Deus nos dá um chamado. Amém? Então, Deus te dá um chamado, aí a primeira coisa que a gente pensa é, e o dinheiro? Não é? Como que é seu nome? Mara. Não é, Mara? E Deus vai me suprir? Pois, vai. Quando a primeira vez que eu fui numa missão transcultural, eu fui para Amazonas, aqui no Brasil. E eu não tinha nem um centavo. Tinha feito a minha ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. E aí Deus deu uma palavra. Tem que ter uma palavra de Deus. Deus me deu uma palavra. E aí eu comecei a trabalhar para levantar sustento. Me deram um contato de um pastor numa cidade chamada Luz. Já ouviu falar? É aqui em Minas. Pois é, eu não tinha um centavo. Aí o que eu vou fazer? Peguei um pedaço de papelão, escrevi grande assim, carona. Fui pra lá para Betim, na saída. Escrevi carona, pegar carona nos caminhões. Aí um caminhoneiro parou, eu dentro do caminhão. Pensei, meu Deus, eu tô doida, dentro desse caminhão, vou falar de Jesus para ele. Comecei a falar de Jesus, esse caminhoneiro aceitou Jesus e para encurtar a história, eu entrei em 7 caminhões até chegar em Luz. Dentro desses 7 caminhões, todos 7 entregou a vida a Jesus. Chegou em Luz, o pastor me deu 10 minutos. E o culto e canta, e o povo do louvor. Não usava esse negócio aí que o Silas usa, não. Mas era, e canta, e canta, e canta, e canta. Aí, quando chegou a minha vez, o pastor falou, você tem 3 minutos, tá? Eu falei, 3 minutos.
Vou fazer o que com 3 minutos? Só me apresentei. Sou eu, meu nome é Selma, sou de Jocum, e que Deus abençoe. Eu estou ali no final do culto, se você quiser falar comigo, eu estou ali. Ninguém veio falar comigo. Eu fui sem sustento, voltei pior ainda. E agora o que eu vou fazer? Como que eu volto para casa? Ninguém me ofereceu hospedagem. Eu ia ficar na rua pedindo moeda. Peguei o papelãozinho, fui para a saída da cidade e caminhão de novo. Eu peguei um monte de caminhão até cheguei em Contagem de novo. Aí cheguei desiludida, cansada, mas eu tinha uma palavra de Deus. Quando eu cheguei, alguém falou: Selma, alguém ligou aí para você. Nesse tempo era orelhão. Quem conhece orelhão aqui? Era orelhão. E aí eu desci no orelhão com um pedacinho de papel para ir ligar para a mulher. Quando eu cheguei lá, veio um vendaval. É novela, viu, gente? Para quem gosta de novela, presta atenção na novela. Quando eu cheguei, o vento veio assim, levou o meu papel. Eu saí correndo atrás desse papel e o vento levando. O papel caiu no bueiro. E agora? Voltei, decepcionada. Aí fui pro campinho orar. Tem um campinho lá, tá meio abandonado, mas esse campinho era um lugar de oração. Fui orar, Senhor! E aí Deus me lembrou, eu te dei uma palavra. Diga ao povo que marcha. Arruma essa mala, só isso você precisa. Eu subi, arrumei minha mala. Aí quando eu ia subindo, a mulher tornou a ligar. Selma, você me ligou e eu só ouvi você falando alô. É que Deus mandou eu ajudar você a ir para Amazonas. Mas diz que não é tudo não, que Ele quer te ensinar alguma coisa, oh meu Deus. Aí ela falou, meio-dia o dinheiro está lá nessa conta, pode ir. Eu não tinha dinheiro nem para ir no banco, nesse tempo não tinha aplicativo. Aí pedi alguém para ir no banco para mim. Essa pessoa foi, quando voltou lá por 2 horas da tarde, eu não tinha dinheiro nenhum lá não. Oh meu Deus, e agora? Continuei na arrumação da mala, deu 7 horas, a gente foi pegar a Kombi para vir para a rodoviária. Eu vim com minha malinha. Aquele toquinho de gente lá com a malinha. Aí todo mundo, você conseguiu? Eu falei, não. Ué, e você vai? Vou. Deus me deu uma palavra, eu vou. E fui a rodoviária. Como diz os mineiros lá do norte de Minas, sem eira e nem beira. Sem nada. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, vou no banco agora. O meu amigo falou, vai não, Selma. 40 minutos depois, chega um obreiro suado. Porque veio me entregar o cartão que eu tinha esquecido em cima da mesa. Aí eu peguei e fui lá tinha todo o dinheiro, entende, no ônibus. Isso tinha um voo de Brasília até Amazonas. Já estava tudo pela fé. Quando eu cheguei em Brasília, entrei no voo, fui para Amazonas. Ainda cheguei lá com 50 contos de sobra. Sabe por quê? Deus chama, Deus envia e Ele sustenta, minha filha. Não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio, quem vai pagar minhas contas? Ué, o Deus paga a conta de todo mundo aqui, ou não é? Até os aposentados aí que ganham todo mês, se Deus quiser tirar sua aposentadoria, Ele tira. Dá uma zebra lá na sua conta e você fica vivendo pela fé por um ano. E Deus vai te sustentar. Amém? Amém. Então, precisa de visão. Tem uma mulher chamada Corey ten Boom. Quem já ouviu falar dela? Sim. Corey ten Boom. Ela é incrível. Pode assistir Refúgio Secreto no YouTube ou ler o livro. Mas Corey ten Boom, quando completou 80 anos, aí pôs mais velhos de 60 para lá. Não sei quem é que tem 60, não. Às vezes a pessoa tem cabelo branco e tem menos que 60, né? Corey ten Boom, quando completou 80 anos, tem alguém aqui de 80? Tem não, né? Tá todo mundo jovem aqui. Hã? Quando ela completou 80 anos, ela foi na Jocum, chamou Lauren Cunningham e falou, Lauren, eu quero que você me unge, porque eu quero que você me unja missionária.
eu quero receber a unção que Deus te deu de compartilhar o Evangelho. Aquela mulher incrível, maravilhosa, ajoelhou, Glória ungiu ela para ela alcançar as nações. E depois dos 80 anos, 41, alcançou mais gente do que na vida inteira dela. Se você ler o livro Refúgio Secreto, você vai ver como é incrível a história dela. Mas ela alcançou mais pessoas depois dos 80. Então Deus está chamando você, 60, 50. Deus está chamando. E para compartilhar a boa nova do Evangelho. Precisamos ter visão. Precisamos ter compaixão. Tem uma história incrível, mas eu vou contar porque não vai dar tempo. Precisamos ter ação. Deus falou, vai. Esquenta a cabeça não. Vai. Para qualquer lugar. Deus falou, vai. Quando Deus fala comigo, para ir em algum lugar, Deus fala comigo sempre de manhã. Quando eu acordo, Deus fala comigo alguma coisa, já era. Eu ando dentro daquilo que Deus me falou naquela hora. Se Deus manda para ir para um outro país, eu já entro em contato com os meninos lá da passagem e falo assim, reserva essa passagem aí para mim. Só reserva, porque ainda não tem dinheiro não, vou orar. E Deus manda. Porque Ele é fiel. Então precisamos de ação. Já encontrei muitas pessoas que falam assim, quando eu era jovem, Deus me chamou para ir para a África e eu não fui. Está lá morrendo de câncer. Me leva, missionária, para a África, pelo amor de Deus. Como é que eu vou mandar levar uma pessoa em estado terminal para a África para cumprir o quê? Que Deus falou quando ele era jovem. Então, Deus está chamando. Não tem que esperar. Outra coisa, se você caçar o problema, você sempre vai achar. Se não é seu, vai ser de sua família, vai aprender. Nós recebemos uma menina, Deus chamou ela, um jovem, quase idosa. Ela tem 38 anos já. E Deus tem chamado ela há muito tempo. E ela caiu na armadilha de Deus. Eu convidei ela para trabalhar como obreira na nossa campanha de escola de férias. E ela foi. Quando chegou lá, Deus chamou ela. Lá, quando ela decidiu viver integralmente, o pai dela adoeceu. Ela voltou. Ela, não sei. Eu falei, faz o que você quiser, porque você que tem que decidir. Então ela decidiu voltar para casa. Quando ela chegou em casa, Deus confirmou com ela, ela veio. Quando ela chegou, o pai dela ficou tão mal que o médico falou, ele vai morrer dentro de uma semana. Senhor, o que eu faço? Eu falei, vai orar, vai ouvir a voz de Deus. Eu não sou Deus, vai orar. E ela orou. O pai dela tá lá comendo feijão, andando, dando trabalho pros outros. Tá entendendo, gente? Quanto mais você demora a obedecer a ordem de Deus, vai vir obstáculo, vai ficar mais difícil para você obedecer e ficar preso. E aquela menina tá lá. Provavelmente ela vai para Uganda. Eita glória! E eu tô orando para ela ficar lá, trabalhando com os refugiados. Que vão continuar, né? Então nós podemos. Vou mudar de missões agora para intercessão, certo? Então, ser discípulo, evangelismo, missões e intercessão, que é o fundamento de tudo. Começa na oração. Então, existem muitas coisas que influenciam a nossa maneira de orar para os povos, pelas nações. Antigamente, nós tínhamos algumas agências missionárias. Tínhamos a Amém, tinha a Jocum, que foi fundada, sei lá, 1975. 1975 aqui no Brasil. Poucas missões. E as pessoas não acreditavam que Deus podia mandar missionários brasileiros para as nações. Então Deus enviou um jovem chamado Jim Stein, que creu. Ele tem até o livro, Além das Possibilidades. Quem já leu esse livro? Além das Possibilidades. Os idados já leram. E Deus trouxe para ele para cá. Ele não sabia português, mas ele cria que a partir do Brasil Deus ia alcançar as nações. E hoje nós somos, só de brasileiros aqui no Brasil, missionários, mais de 1000 brasileiros. E nós temos brasileiros espalhados no mundo inteiro. Tudo quanto é lugar que você vai, você encontra brasileiro. É até complicado você falar português em algum lugar por aí, que você sempre encontra um brasileiro missionário pendurado em algum lugar por causa de um homem
que ouviu a voz de Deus e acreditou que Brasil podia fazer missões. Isso nós chamamos de nacionalização. Deus chamou brasileiros. Deus está chamando brasileiros. Então hoje já são mais de 2.000 planos de evangelização. Quase 2.000 agências missionárias de igrejas. Aqui é uma agência missionária de igrejas que Deus está levantando. E é pouco ainda, porque o desafio é muito grande. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Então o desafio é grande. Quanto mais pessoas, quanto mais plano de evangelização a gente tiver, melhor. Então essa é uma dica de intercessão que a gente pode orar para que Deus levante mais missões, grupos de missionários, grupos de evangelizadores na igreja, de curto prazo, de longo prazo, para que possa alcançar os povos. Outra perspectiva que a gente pode interceder é sobre a globalização. O mundo está globalizado. Todo mundo está com um celularzinho na mão, é ou não é? O dia todo tem gente que tem que orar por libertação. Ué, balancei. Eu vim descobrir agora que meu celular balançando acende. Eu não sabia, gente. Ué! E o celular tá velho, quase acabando, e eu não sabia que balançar acendia. Então o mundo está globalizado. Eu posso daqui. Olha o teste, tomara que funcione. Eu posso daqui compartilhar o evangelho com alguém. Falar de Jesus. Não é maravilhoso? Eu não preciso nem sair de casa, gente, para compartilhar o evangelho numa nação, num povo. Peraí, vou fazer a experiência. Não deixa eu passar vergonha, não, celular. Meia hora depois ele abre. Oh, Jesus, ora ao meu favor. Ai, peraí. Olha para você ver. Tomara que eu não passe vergonha na frente da igreja. Aqueles que oram, digam amém. Amém. Então, olha as vantagens da globalização. Escute. Chama, chama, Deus de milagre. Chama, chama, Deus. Você e eu podemos fazer. Anda logo, atende. Hello! Yes. How are you? I'm okay, I'm calling to you. So I have so many intercessors. We would like to pray for you. Yes. Yeah. Open your camera, please. Yes, yes. I will open my camera. Yes, I'll show you them. Oh, ok. Oh, olha só. Lá na Uganda, dá um raio aí pra eles. A globalização. Estenda a mão, vamos orar por ele. Senhor Jesus, nós queremos orar pelo pastor Protê. Nós pedimos a graça do Senhor sobre a vida dele. Alarga as fronteiras dele. Que a mão do Senhor seja sobre ele. Que o Senhor livre do mal. E que ele cumpra o propósito do Senhor no meio dos refugiados, Senhor. Enche ele do seu espírito. Renova ele. No nome de Jesus. Amém. Amém, my pastor. I'm just preaching. I'm telling about you. Bye. Yeah. Bye bye. Eles estão com a equipe de futebol no campo. Bye, pastor. Oh, meu Deus. Orando. Eu fui mexer. And I think he may go there. Bye, pastor. Ele trabalha com refugiados, tá? Aqui estava com crianças refugiadas no campo. E ele, através da vida desse pastor, nós enviamos a primeira equipe da nossa base para lá, para Uganda, para trabalhar no campo de refugiados, onde tem 8 nações representadas, e por meio da vida dele, hoje nós temos uma base para servir os campos de refugiados. Então, a globalização nos permite, você sabe falar inglês? Diz que um código qualquer, um número
qualquer, mas cuidado para não descar do Paquistão, Azerbaijão, Afeganistão. E evangeliza alguém por meio do celular. Entendeu, gente? Não é incrível isso? Eu estava falando dos efeitos da globalização em missões. E tinha uma menina que ela jogava esses jogos, sei lá, que fica falando ao vivo. E eu disse para ela, você pode ser um canal de bênção na vida de quem está por trás dos jogos. Porque quem está por trás do jogo lá está tentando suicídio. Quem está por trás do jogo lá está com depressão, está com a família desestruturada. E ela começou a evangelizar. Ela nunca tinha percebido. Ela se sentia culpada porque jogava, queria abandonar tudo. Eu falei, deixa Deus te usar. Ela começou a evangelizar todos os componentes dos jogos. E um rapaz aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio, fez o nosso treinamento e hoje é missionário lá no Rio Grande do Sul. E pasme, abra a boca aí, faz assim, pasme. Semana passada ele casou com ela. Ai, então Deus está fazendo um negócio muito bom por aí. Mundo afora, gente. Meu Deus, acabou o tempo, não cheguei nem na metade. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos. Vou saltar para a gente fechar. Tá bom? Que já são 11h05. Eu não quero que vocês saiam daqui 2 horas da tarde. Então, saltando, salta comigo, saltando. Então, 5% dos povos não alcançados, eles podem ser alcançados no Brasil. São mais de 300 mil pessoas no Brasil que vieram de outros países e que não têm acesso ao Evangelho. Então nós podemos alcançar essas pessoas. E nós estamos num tempo multilinguístico, multicultural e multirreligioso. Multilinguístico, várias línguas. Vai no centro de São Paulo para você ver. Multicultural, várias culturas aqui no Brasil. Multirreligioso, várias religiões. Então temos desafios poderosos em missões. Ontem eu falei com vocês sobre os povos menos alcançados rapidinho. No Brasil nós temos as comunidades ribeirinhas, temos os ciganos, o povo sertanejo, as comunidades quilombolas, os imigrantes, os portadores de deficiências auditivas, os mais ricos. Então nós podemos relacionar com Deus de tal maneira que Deus vai compartilhando a intercessão no nosso coração para que esses povos possam chegar. Lá em Ezequiel 22:30 diz o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei. Mas Deus pode encontrar você. Em outra tradução diz assim: procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronam e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém não encontrei alguém. Tem outra tradução que fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não destruísse. Então Loren Canning, o nosso fundador, antes dele morrer, ele recebeu o diagnóstico de câncer e ele, lá nos Estados Unidos, se você tem 70, 80 anos e você recebe um diagnóstico de câncer, o conselho é que você não faça quimioterapia e nem radioterapia, que vai te fragilizar mais ainda. É um conselho, você pode escolher. Então ele já tinha 87 anos, ele escolheu não fazer quimioterapia. Só que ele ainda tinha que deixar um legado para nós. O que é legado? Legado é, a gente pensa que é dinheiro, que é bens. Legado é, eu amo tanto a Deus, que eu me relaciono tanto com Deus, que eu vou ouvir a voz de Deus e deixar essa mesma paixão pelas pessoas. Então ele ouvindo a voz de Deus, Deus falou sobre a tradução oral da Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo em que a maioria das pessoas são de oralidade. Na Ásia é de oralidade, a África toda de oralidade. Maior parte do Brasil, por isso que a gente gosta de ouvir música, a gente gosta mais de ouvir histórias, porque nós somos orais. Então, ele nos desafiou, ele ia falar 30 minutos, cada dia 30 minutos,
orientando todos os líderes de Jocum Mundial sobre oralidade. Orar para que a Bíblia fosse traduzida oralmente. E aí, nessas reuniões, em vez de ser 30 minutos, porque ele estava com um tumor no pulmão e ele estava respirando com dificuldade, ele gastava entre 3 e 4 horas falando, compartilhando a visão. Então, nasceu no coração de Deus Pray OMT, que é orar pela mother tongue, pela língua materna. Então, Deus está nos desafiando e eu vou encerrar nós orar pela oralidade. Você pode procurar no site OMT, você pode procurar, fazer o seu cadastro e ser um dos intercessores. Nós já temos 4.180 pessoas comprometidas com a oração da tradução da língua. Nós temos 2.390 línguas adotadas. 2.659 grupos de oração. Amém? Amém. 2.811 intercessores individual. Então nós temos o desafio de 8.000 línguas. Não estou dizendo 8.000 pessoas, estou dizendo 8.000 línguas. Para você ter uma ideia, só um bairro na China tem 100.000 habitantes. Um bairrozinho. 100.000 habitantes, 1 milhão de habitantes. Tem bairro de 1 milhão de habitantes na China. Então é muita gente. Então nós temos equipe de tradução oral. Eu fiz uma escola chamada Word by Heart, onde a gente memoriza a palavra, a gente cria memórias, cria ideias, memoriza, aí a gente pega um nativo, a gente fala, o nativo repete na língua dele e é traduzida. É um trem fantástico. Depois tem a edição e aquele negócio todo. Então precisamos orar pela tradução, pela edição, pelos nativos que estão fazendo a tradução, porque ele vai traduzir, depois ele manda para o outro que vai corrigir, manda para a gente de volta, a gente traduz de novo. É um trabalho assim. Só que gastava 45 anos para traduzir a Bíblia. Hoje nós, nesse desafio da tradução oral da Bíblia, se a gente tiver uma boa equipe, a gente pode traduzir a Bíblia em 1 ano e 8 meses. Não é incrível esse negócio? É maravilhoso, gente. Como diz os meninos lá na base, é para dar glória de pé, igreja. Porque Deus está fazendo um movimento incrível no mundo por causa dos discípulos de Jesus, que são eu e você. Então podemos orar pelos nativos, pelo transporte, pelos novos obreiros que vão aparecer até para substituir os que morreram. Nós perdemos um ônibus inteiro de tradutores. Eles estavam indo para o campo, fazer as pesquisas de campo para saber como traduzir para aquele povo. E no meio do caminho o ônibus bateu e morreu quase todos. Acho que sobrou 2 ou 3 pessoas, nem sei, lembro quantas pessoas sobraram lá na Tanzânia. Então nós estamos precisando de obreiros que vão substituir essas pessoas. Aí onde entra o intercessor, entende? E aqui, indo para Porto Velho, 200 quilômetros de Porto Velho, ia um carro com tradutores para poder aprender como traduzir. Eles bateram, morreram. Sobrou 2 meninas. Então, foi muita coisa acontecendo. E logo depois, uma outra tradutora de 24 anos também morreu de acidente. E agora, há 3 semanas atrás, o líder de toda a tradução da Bíblia da região da Tanzânia morreu também. E eu falei, meu Deus, então sobre o que nós devemos orar? Então Deus trouxe para mim em coração, ore contra a bruxaria. Porque eles estão fazendo bruxaria para que a Bíblia não entre nas aldeias. E nós precisamos. Então eu tenho boas notícias antes da gente começar a orar. Na África já foram traduzidas 282 Bíblias. 282 traduções diferentes. Amém? Amém? 444 Novo Testamento. Aleluia, na África. E 390 porções. Pequenas porções. Na Ásia, quem quer saber da Ásia? Já foram traduzidas 236 idiomas da Bíblia completa.
433 Novo Testamento. Aleluia. 431 porções. Na Europa, 72. 46 Novo Testamento e 85 porções. Nas Américas, 76 Bíblias, novos traduções. 340 Novo Testamento e 177 porções. Na Oceania, 53 Bíblias, 330 Novo Testamento e 219. O maior desafio de tradução da Bíblia é na Ásia. Falta 738 línguas na Ásia que não receberam traduções da Bíblia. Então, nós não podemos ficar sem nos envolver. Deus está chamando o discípulo, o que nasceu de novo, para sentir o mesmo sentimento que Deus tem pelos povos. No final da Bíblia, é muito marcante o meu coração, porque quando eu não pratiquei, porque a gente tem que voltar a praticar, mas eu memorizei Apocalipse. Mas quando eu cheguei na parte que fala que a morte dá os seus mortos, o inferno dá os seus mortos, e a morte e o inferno será lançado no lago de fogo. E todos aqueles que não forem inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Ali eu senti a responsabilidade minha como discípulo, de clamar pelas nações, de clamar pelos povos. Eu não sabia que eu estava gravando. Está aqui gravado. Eu chorava igual uma condenada quando eu estava memorizando essa parte. E aí Deus me levou lá para o final. O final da história é lindo. Que fala assim, tem um rio. E no meio do rio tem uma árvore que produz 12 frutos por mês. 12 frutos por ano. Um de cada mês. E suas folhas servem para a cura das nações. E essas folhas é você. Somos nós essas folhas que as nações vão receber. Eles vão receber cura. Amém? Cura emocional, cura espiritual, cura física. Deus vai levantar morto, aleluia. Deus vai ressuscitar morto. Deus vai levantar os que não andam através da sua vida. Você pode até estar doente, mas Deus vai curar outros através da sua vida. Amém? Você crê nisso? Então Deus está te enviando. Não importa a tua idade, Deus está te enviando. As irmãzinhas aí que estão com dor no joelho, evangeliza pelo WhatsApp. As tias do WhatsApp, evangeliza. Grava pedacinho de vídeo de 40 segundos compartilhando Jesus. Grava áudiozinhos compartilhando quem Ele é. Diz como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando essa irmã chegou, eu fiquei impressionado com o coração de adoradora que essa mulher entrou aqui. A gente estava cantando uma música e essa mulher entrou adorando. Eu falei, Jesus, como que eu sou pequena, Jesus. O Senhor trouxe uma mulher para me ensinar a verdadeira adoração. Obrigado, irmã. Porque você me ensinou agora o que é adoração. Não importa a circunstância. Ela levantava a mãozinha e eu, não sei se foi coincidência, ela olhava para mim e eu estou com a voz ruim, não posso cantar. E eu desejava que eu tivesse a melhor voz do mundo para me adorar Jesus. Porque naquele dia, quando todos os povos estarão diante do trono, eu estarei. João disse assim, depois disto, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono. E ele aproximou-se daquele que estava sentado no trono e tomou o livro da mão direita. E ele abriu o selo. E os 24 anciãos cantaram um novo canto, dizendo, digno é o cordeiro de abrir o livro e abrir o selo, pois foi morto e compraste para si povo de todas as tribos, línguas
línguas e nações. Ah, Jesus. Então, com esse coração de intercessor, nós vamos orar para nós encerrarmos. Amém? Eu tenho coisa para 2 semanas, não tem como eu falar em 1 hora. Mas eu não posso deixar de orar. Isso aqui é um rolo das línguas. São 8.000 línguas que não têm acesso ao Evangelho. E já que eu estou num lugar onde está cheio de intercessores, eu não posso perder essa oportunidade de orar. Amém. Vocês viram o desafio que nós temos de compartilhar o Evangelho. Eu tenho um monte de estatística sobre a Ásia, sobre o que está acontecendo na África. Na próxima vez eu vou falar sobre o que está acontecendo na África. Todas essas estatísticas são fresquinhas, foi do movimento Lausanne que teve esse ano. Então, é bem fresquinha da agora e tem desafio. Então, vamos orar, vocês aceitam orar junto comigo? Então, afasta esses 2 coisas de cadeira, porque nós vamos abrir o rolo, vai começar dali, e ele é grande. São 8.000 línguas. Então, você vai ficar na frente de alguma língua, você pergunta para Deus, qual a língua que você deve orar? Tem o nome da língua, é difícil às vezes de você saber, mas enquanto você estiver orando, repete bem o nome dessa língua para fixar na sua memória. Se você tiver o celular, enquanto você tiver, antes da gente fechar o rolo, você tira a foto para você ter a língua que você vai adotar em oração. Você não vai só orar hoje, você vai adotar essa língua que Deus está te dando hoje em oração. No final, se você quiser me perguntar, Selma, que língua é essa? De onde é? Eu não vou te falar porque eu não sei, mas você pode pesquisar para você saber mais sobre essa língua. Não é apenas uma língua, são pessoas. Amém? Amém. Então vamos abrir e orar. Eu quero uma primeira pessoa aqui. E a outra vai dizendo, você vai abrindo. Enquanto isso, vocês vão pegando, chegando perto aqui, ó. Vamos segurar, tá? Dos 2 lados, para não cair no chão. Pode levantar, pode chegar a cadeira da irmãzinha, que ela também vai orar para que o Evangelho chegue até esses povos. Aqui tem mais espaço, viu, meus irmãos? Então, aqui onde eu estou, por exemplo, tem... É difícil o nome da língua. Caso não é mais fácil. Para você saber. Aqui tem a língua Suga. Ali tem a língua Tagoi. Então, você escolhe uma língua, tá bom? É o nome das línguas aí, ó. Você escolhe uma língua e nós vamos orar. Vamos orar. O irmão Silas pode fazer aquele solinho com esse negócio legal aí, que dá um som muito lindo. E nós vamos orar. Deixa eu falar para você uma coisa. Aí não é simplesmente uma língua. São povos. Aí tem criança. Passa para cá, irmão, para pegar aqui, ó. Do lado de cá. Pode passar por baixo. Tem crianças. Tem senhoras, tem senhores. Aí por trás dessa língua tem pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Aí, nessa aldeia, tem gente que agora está no leito de morte, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E nós ouvimos, quantas vezes ouvi falar de Jesus? Quantas vezes Deus não já nos curou pela intercessão? Quantas vezes Deus já não ouviu as nossas orações? E esse povo aí que você está vendo, o Subi, o Suabo, o povo Taê, o povo Tagalaca, nunca ouviu de Jesus. E ele está contando com sua oração agora. Nós vamos clamar a Jesus. Quando você estiver clamando, você vai citando o nome dessa língua aí que Deus colocou no seu coração para orar. Se você tiver dificuldade de ler o nome da língua, peça a pessoa que está na sua frente para te ajudar, ou a pessoa que está no seu lado para te ajudar. Se por acaso tiver alguém aqui que não sabe ler, eu tenho a vista ruim, não trouxe óculos, pede alguém
para falar o nome dessa língua. E você vai colocar esse povo diante de Jesus. Agora imagine comigo aqui, meus irmãos. Naquele dia, quando você chegar diante do trono, doido para ver Jesus. Jesus, eu quero te ver, eu quero te ver. E Jesus manda você olhar para trás. E você não quer olhar para trás porque você quer ver o rosto de Cristo. E aí Jesus fala, olha para trás. Aí quando você olhar para trás, você vê o povo que você orou, falando, ei, eu aqui. Eu fui alcançado pelo poder do Evangelho. Então, enquanto você ora por esse povo, você ora também pelos tradutores, pelos revisores, pelo transporte. Amém? E você diz, cita o nome para você não esquecer. Se a gente citar qualquer coisa 7 vezes, a gente memoriza. Senhor Jesus, nessa manhã, nós somos a tua igreja. O Senhor nos convidou para orar por estes povos. Nós apresentamos, agora você diga o nome da sua língua. Nós apresentamos Jesus diante do Senhor. Pedimos, meu Deus, que entra nessas aldeias, entra no meio desses povos. São crianças que nunca ouviram falar de Jesus, idosos que estão no final da vida e nunca ouviram falar de Jesus. Mas agora, Senhor, no ato profético, nós apresentamos todas essas línguas diante do Senhor. Pedimos pela tradução, pedimos pela edição, Senhor. Pedimos também pelos tradutores, Pai. Pedimos para o Senhor substituir, mandar tradutores para a Tanzânia, para substituir aqueles missionários que faleceram. Meu Deus, que eles não venham desanimar. Senhor, marcha nesse lugar, caminha nesses lugares, abre as portas das finanças para os missionários irem para esses lugares, Jesus. Envia jovens, Senhor, para esses lugares. Envia pessoas, Senhor, que tem chamado. Senhor, também envia os mantenedores, Jesus, para manter essas pessoas que vão, meu Deus. Envia os colaboradores na tradução oral da Bíblia. Envia todo o material de recurso, Senhor, de edição, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro pelo Paul Children, que é o diretor da tradução oral da Bíblia. Guarda ele no teu nome, Jesus. E nós te agradecemos e nós clamamos, Jesus. Porque por meio da nossa simples oração, nós sabemos que os números dos desafios vão abaixar, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, meu Deus e meu Pai. E nós acreditamos que o Senhor fará grandes coisas nos povos, nas nações, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai querido. Pai, nós queremos orar pelos 598 línguas que ainda resta traduzir na África, pelos 738 que ainda resta traduzir na Ásia, pelos 58 que resta na Europa, pelos 121 que resta nas Américas e pelos 394 que resta na Oceania. Senhor, eu quero te louvar e dizer obrigado, Jesus, por esse privilégio que temos, Senhor, de orar, de clamar, para que essas pessoas vejam tua luz, como diz a tua palavra. E o povo que andava em treva viu uma grande luz. E eles começam a ver a luz, Jesus. Que eles começam a ver a luz. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Enquanto nós enrolamos, começa a enrolar aí, Michele. Enquanto nós enrolamos pela fé, vai segurando para não cair no chão, continua. E aí ela vai enrolando e você vai sentando. Pela fé, creia. Creia, tira foto, não esquece. Eu vou mandar para a pastora Edna um link de inscrição para você ser um intercessor oficial e fazer parte desse grande movimento de oralidade na face da terra. E que eu sei que Deus vai fazer coisas incríveis através da sua intercessão. Amém? Pode sentar. Deixa cair no chão, que aí a gente não atrasa para finalizar o culto. Eu passo a palavra, quero agradecer a Deus pelo que Deus vai fazer através da nossa vida. Amém. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer
anuncia almas que no mundo